Olá, tudo bem? Quem me segue aqui no YouTube sabe que eu sou professor universitário, fui professor de graduação, dei aula de direito civil, de direito processual civil, dei aula na Unip, dei aula na Unisa, dei aula no Mackenzie, né? Depois eu fui para a pós-graduação, hoje eu estou no Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, onde eu coordeno um curso de pós-graduação em Direito Médico, né? Saí da faculdade legal, os meus alunos sempre mandam mensagem: professor, você saiu da faculdade legal? Saí, aceitei o convite de uma outra instituição, que logo eu vou falar qual é a instituição que eu aceitei. Estamos lançando uma pós-graduação de Direito do Consumidor e futuramente iremos lançar uma pós-graduação de Direito da Saúde, né? Que é diferente de Direito Médico, que é o que eu coordeno lá no Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC. Como eu dei aula de processo civil durante muito tempo, você sabe que o processo civil está muito ligado, né, com o Código de Defesa do Consumidor, com o direito médico, com o direito da saúde. Meus alunos mandaram mensagem pedindo que eu falasse um pouco sobre processo civil, mas que eu trocasse algumas ideias com vocês da parte prática, né? Claro que eu sempre falo para vocês que a teoria é importante, mas a parte prática é importante também para que você saiba como que você vai conduzir um processo. Então, não é só o direito material, né? Não é só o direito civil, não é só o direito consumerista, você tem que entender também de direito processual civil. Então, vou diversificar um pouco. Então, nós vamos começar a falar aqui a aula que eu preparei para vocês hoje. É a aula de procuração ad judicia, vamos falar sobre a procuração ad judicia, e eu coloquei aqui advocacia na prática e redação forense. Vocês sabem que eu também sou professor de redação forense, eu tenho um livro que está esgotado, que eu vou publicar o ano que vem, né? O ano que vem eu tenho 3 projetos aí para 2024, um livro de direito médico, um livro de direito, esse manual de redação forense, que também está na 7ª ou 8ª edição. Eu tenho esse livro também de prática, por isso que eu estou colocando aqui o livro de prática forense em processo civil, né, que ele está aí na 6ª edição, já estamos este ano, 2023, este livro ele está já na 6ª edição, vendeu, não tem ideia de quantos exemplares foram vendidos, mas, graças a Deus, as coisas em relação à vendagem deste livro está muito boa, e eu até agradeço a vocês, que são meus alunos, colegas advogados e colegas advogadas. Então, eu vou falar sobre procuração, né? Vou trazer para vocês a minha experiência da docência e a minha experiência como advogado. Eu sou advogado, já há 30 anos eu advogo, por isso que, em relação à advocacia, aos cursos, eu sempre venho falando para vocês, eu quero ver se eu gravo mais vídeo para vocês e acabo não conseguindo. Quero ver se eu consigo, pelo menos, já prometi isso, mas eu quero ver se eu consigo, pelo menos, publicar, né, gravar pelo menos 2 aulas por semana, para que a gente crie aí um sistema de aprendizagem para que você possa acompanhar as aulas, tirar dúvida, qualquer dúvida você pode deixar, eu sempre entro nos comentários, se você tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários que eu vou responder essas dúvidas. Então, vamos falar sobre a procuração ad judicia. Procuração ad judicia nada mais é do que aquele documento assinado pelo seu cliente. Então, todo advogado, toda advogada precisa ter uma procuração ad judicia para poder atuar no foro, ou seja, para poder defender os direitos do seu cliente. Nós não podemos confundir o mandato com a procuração, né? O mandato, o que é? O mandato, na verdade, quando vamos imaginar a seguinte situação: você está numa reunião com o seu cliente e então você fechou um negócio com o seu cliente, você fechou um contrato de uma determinada ação judicial e ele vai dizer, né, na hora da contratação, ele vai dizer assim: olha, você então é meu advogado, você é minha advogada. Então, o que ele está fazendo? Ele está outorgando um mandato. Por quê? Porque agora você vai representá-lo em juízo. Só que o mandato é abstrato. É abstrato. Eu estou concedendo poderes ao advogado
para ele atuar em juízo, para ele propor ação judicial ou para ele me defender nessas ações judiciais. Então, esse mandato nada mais é do que o poder concedido, né, outorgante, que sou eu que estou concedendo ao advogado, que é o outorgado, para que ele possa, então, atuar ali no processo. Então, quem concede o mandato é o outorgante, né? E o advogado, o outorgado, porque ele vai receber esse mandato, mas o mandato é abstrato. Como é que ele prova que existe um mandato? Ele prova por meio da procuração ad judicia. Então, eu posso dizer que a procuração ad judicia é um documento, então é físico, que vai provar em juízo que eu tenho um mandato, que é abstrato. Então, o mandato é abstrato e a procuração ad judicia é concreto. Como é que eu provo? Eu sou advogado de fulano. Então o senhor tem um mandato? Tenho. Como é que o senhor prova que o senhor é advogado de fulano? Está aqui a procuração ad judicia. Então, essa é que é a ideia da procuração ad judicia. Então, já falamos do conceito da procuração ad judicia. Eu tenho aqui a classificação da procuração ad judicia. Nós vamos subdividir a procuração ad judicia em procuração para o foro em geral e a procuração com poderes especiais. E aí, como é que funciona isso? Quando eu falo, e aí eu trouxe um exemplo de uma procuração, porque a gente vai conversar de uma forma bem prática, eu trouxe aqui, então, um exemplo de uma procuração e eu vou mostrar para vocês o que é a procuração que nós classificamos para o foro em geral e o que é uma procuração com poderes especiais. Quando eu falo que eu tenho uma procuração para o foro em geral, esse meu cliente está outorgando para mim poderes para eu defendê-lo no processo. Por isso que nós falamos em procuração ad judicia. O que é esse ad judicia? Esse ad judicia significa junto ao foro. Então, por isso que é ad judicia. Agora, é importante, quando a gente fala, cuidado com os modelos que vocês têm aí, com esses modelos que vocês acham na internet, vocês estão vendo que eu escrevi aqui, conceito de procuração ad judicia. O que é esse ad judicia? Veja que eu escrevi com C, judicia. Cuidado que existem alguns modelos que você vai baixar da internet, ele está com T, ad judicia, e aí está errado. Então, corrija, se você preste lá atenção, corrija. Então, tá vendo aqui, né? Olha lá. Então, é C, ad judicia, tá certo? Muito bem. Então, a procuração para o foro em geral é aquela procuração que você vai outorgar, para o seu cliente e para atuar no processo. E o que é essa procuração com poderes especiais? Professor, essa procuração com poderes especiais é aquela procuração que, além de você fazer a defesa do seu cliente, você vai poder fazer um acordo, você vai poder interpor recurso, você vai poder renunciar ao direito do seu cliente, e isso está bem específico aqui no artigo 105 do Código de Processo Civil. Ele traz os dois tipos de procuração. Olha lá, a procuração em geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Então, até aqui eu tenho o quê? Até aqui eu tenho o que nós vamos chamar de procuração ad judicia para o foro, tá? Para o foro. Muito bem. Vamos colocar aqui procuração ad judicia para o foro, para advogar em juízo. Mas quando eu coloco, mas ele diz assim aqui, exceto, então, essa procuração ad judicia para o foro não me dá poderes para receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, fazer acordo, desistir, renunciar ao pedido sobre o qual se funda a ação, receber
dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Então, daqui para cá, essa procuração. Então, quando eu coloco, se você perceber, na procuração, se você tiver uma procuração aí, você vai ler uma procuração, você vai ver que nós somamos esta parte, esta primeira parte aqui, mais esta segunda parte, esta segunda que vem de receber a citação em diante. Então, esta procuração é uma procuração adjudícia para o foro com poderes especiais. Por quê? Porque eu tenho poder não só para defender o direito do cliente, mas também para fazer acordo. Mas também para eu receber uma citação, que aí eu já digo para você, recomendo que você não coloque na procuração poderes especiais para receber citação, por uma questão até técnica, né? Deixe só, a hora que você for fazer, quando você for fazer a petição, você coloca, inclusive, você vai tirar o exceto, inclusive para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, autorização para receber, para dar quitação, para firmar compromisso, assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deve constar de cláusula específica essa declaração de hipossuficiência econômica. Então, hoje a gente já coloca que o advogado tem poderes para assinar essa procuração com uma declaração de hipossuficiência. Numa próxima oportunidade, a gente vai falar sobre isso, ok? Muito bem. E é importante você entender que eu posso, né, revogar esta procuração, eu tenho a revogação e eu tenho também aqui a renúncia. Ó, são dois tipos, e aí é importante você entender. Porque eu recebi uma procuração, né, durante o processo você sabe que é um pouco demorado, pode ser que o cliente não me pague, pode ser que eu sente com o cliente e entenda que a partir daquele momento eu não vou mais continuar no processo, pode ser que o próprio cliente chegue e diz assim, olha, doutor, eu vou trocar de advogado, tal. É uma questão de uma conversa, tanto é que, na verdade, quando a gente revoga a procuração, né, ou renuncia, depois eu vou explicar a diferença do que é o ato de revogar ou renunciar, o que eu faço? Eu faço um subestabelecimento. Gente, cuidado para não colocar uma procuração adjudícia, uma nova procuração adjudícia num processo que está em andamento, que você pode ser representado você pode ser representado na OAB, Comissão de Ética da OAB. Porque uma procuração não pode substituir outro, o que substitui é um subestabelecimento. Ah, mas e se o advogado não quiser subestabelecer? Também não tem essa, ele pode ser representado na OAB porque ele é obrigado a subestabelecer. Ah, mas o cliente está devendo para ele, não importa. Ele vai executar o contrato, vai obter o pagamento dos honorários dele através de um processo de execução, mas ele tem que subestabelecer. Porque a procuração é a caracterização da vontade estabelecida entre as partes. Olha, se o cliente não quer que eu continue sendo advogado dele, e se a outra parte, o advogado também não quer, é uma questão de haver aí o quê? Um rompimento, né, dessa relação. Então, a vontade de continuar tem que ser mútua, eu como advogado e ele como cliente. Ok? Então, quando eu tenho aqui a revogação, quem é que revoga? É a parte. A parte, então, notifica extrajudicialmente o advogado, informando que ele não precisa mais continuar atuando no processo judicial. Então, esse é o ato de revogar. Tá? Então, a parte revogou o mandato, revogou a procuração que ele outorgou, que ele assinou para você. Tá? Então, quando houver a revogação, a parte deverá constituir, nesse mesmo ato, outro advogado que assuma o patrocínio da causa. Então, agora eu não sou mais responsável a partir do momento em que houve a revogação. Quer dizer, o cliente chegou e disse assim, doutor, eu quero rescindir o contrato e eu estou pedindo aí ao doutor, à doutora, que não continue mais no meu processo. Bacana, então houve uma revogação. Qual é o meu compromisso com aquele cliente? Nenhum, porque nenhum no sentido de continuar no processo.
Eu só vou continuar no processo se houver a renúncia, tá? A renúncia tem um prazo para eu continuar. Na revogação, não. Tanto é assim, ó, que o advogado deverá, então, subestabelecer para o novo advogado. Então, quer dizer que o cliente já tem que chegar lá com o subestabelecimento para assinar, rescindir. Sim, eu, advogado, na verdade, tenho que chegar com os dados do novo advogado para fazer o subestabelecimento sem reserva de poderes. Quer dizer, eu estou subestabelecendo sem reserva, eu estou saindo do processo, porque com reserva de poderes eu continuo, né? Continuo. Aliás, no meu livro, que eu mostrei para vocês, Prática em Processo Civil, eu explico e dou os modelos da procuração, do subestabelecimento. Então fica aí, né, um pequeno merchandising para quem não adquiriu meu livro de Prática em Processo Civil, né, volte aí a aula para você anotar o livro, né, para você fazer a aquisição, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Então, revogação, tá? Então, eu estou subestabelecendo para o novo advogado. Ok, professor, mas e a renúncia? A renúncia sou eu, advogado, que vou notificar extrajudicialmente a parte, então o cliente, de que ele não deseja continuar advogando naquele processo. Eu vou renunciar, não quero mais, ou eu fiz um contrato com ele por ato. Então, por exemplo, olha, eu vou continuar nesse seu processo desde a petição inicial até a sentença. Tá? Nós fechamos honorários nesse primeiro período do processo. Então, desde a petição inicial até a sentença. Terminou, eu vou renunciar ao processo. Então, eu renuncio o processo. Mas veja o seguinte, tome cuidado. Um detalhe antes de eu falar do prazo. A renúncia não é feita para o juiz de direito. Tá? O juiz de direito não tem nada a ver com a relação cliente-advogado. Eu já cansei de ver meus alunos, aí, claro, como professor eu corrijo, eles falarem assim, eu vou comunicar ao juiz de direito que eu estou renunciando o processo. Não é o juiz de direito que você vai comunicar. Você vai comunicar o seu cliente, você vai notificar o seu cliente, tá certo? De que você não vai continuar. Aliás, hoje o Superior Tribunal de Justiça entende que a renúncia pelo WhatsApp é válida, tá? Então, porque a prova tem que ser inequívoca. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar no processo durante 10 dias. Findo o prazo de 10 dias, por que 10 dias? Porque pode ser que naquele momento que você está renunciando, tenha um prazo ali para um recurso. Então, você não pode deixar o seu cliente na mão. Então, a partir da renúncia, da data da renúncia, você vai comunicar o seu cliente, olha, você tem 10 dias para você procurar outro advogado, tá? E aí, se você tiver um recurso para fazer, você vai fazer o recurso. Se tiver uma contestação para fazer, você vai fazer a contestação. Se tiver uma réplica para fazer, você vai fazer a réplica. E aí, então, você vai comunicar ao juiz de direito que você renunciou. Olha a diferença. Você vai fazer uma petição informando o juiz de direito que você renunciou. E você vai ficar, então, 10 dias a partir do momento que você comunica o juiz de direito. Você vai fazer a petição. Por quê? Porque o juiz de direito só tomou conhecimento da renúncia naquele prazo. Então, a data não começa a contar. Olha aqui, ó. A notificação deve ser feita ao cliente e depois juntada no processo judicial. A partir da juntada, o advogado terá de permanecer no processo durante 10 dias para que o cliente não tenha nenhum prejuízo. Terminados os 10 dias, você não precisa falar mais nada. Você já saiu do processo, não tem responsabilidade nenhuma, tá certo? Não tem responsabilidade nenhuma. Aliás, isso está aqui no artigo 111 do Código de Processo Civil. A parte que revogar o mandato, né, não é mandado, é mandato, cuidado, redação forense, mandato, outorgado a seu advogado, constituirá no mesmo ato outro que assuma o patrocínio da causa. Olha, não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 dias, 10 dias que você vai aguardar no processo. Depois desses 10 dias, o que o cliente tem que fazer? Ele tem aqui 15 dias
para ele constituir outro advogado. Se ele não constituir outro advogado, o que vai acontecer? O juiz vai suspender o processo e vai designar prazo razoável para sanar o vício. Que vício? Ele vai ter que juntar uma nova procuração de um outro advogado. E se ele não juntar, o juiz então pode até extinguir o processo sem resolução de mérito, tá certo? Então essa que é a questão. Muito bem. Seguindo aqui, vamos agora aqui para o... eu pulei aqui, deixa eu voltar. Artigo 112, que vai falar do prazo. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando na forma prevista neste Código que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. Tá? Muito bem. Parágrafo 1º. Durante os 10 dias seguintes, então você protocolou, né, o comprovante que você renunciou, o advogado continuará a representar o mandante desde que necessário para lhe evitar prejuízo. E aí encerra com o parágrafo 2º. Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada para vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Vamos imaginar que são 2 advogados, ok? E um advogado presta o concurso público e é aprovado no concurso público. Ele precisa renunciar? Não, ele não precisa. Ele precisa comunicar o cliente? Não, não precisa. Por quê? Porque tem outro advogado. Isso acontece muitas vezes em grandes sociedades de advogado. A pessoa sai, existem outros advogados, ele não precisa comunicar o cliente. Agora, se for só um advogado, ele precisa comunicar o cliente. E aí, claro, como a nossa aula é prática, eu quero encerrar com um modelo, tá, da procuração. Procuração ad judicia, então, fulano de tal, aí vem a qualificação, eu faço a qualificação completa, brasileiro, professor, portador da cédula de identidade RG número tal, devidamente inscrito no CPF, e aí eu já coloco na procuração também o e-mail, tá? Se o seu cliente não tiver e-mail, você comunica, né? Eu ponho assim, sem e-mail. É isso que eu escrevo lá, tá? Residente domiciliado na avenida tal, número tal, no bairro tal, CEP, pelo instrumento, nomeia, cuidado, não é nomeia, é nomeia e constitui, não é constitui. Tá? Cuidado que os verbos terminados em uir, eu faço o i, então constituir, né? Possuir é possuir e não é possuir. Tá? Seu bastante procurador, o advogado fulano de tal, brasileiro, casado, devidamente inscrito no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, seção tal, sob o número tal, portador do RG, do CPF, coloca o e-mail, com escritório profissional na rua tal, número tal, nesta capital, telefone tal. E aí, claro, você vai continuar, que não deu espaço. Olha só, ó, conferindo-lhe plenos e gerais poderes com a cláusula ad judicia, a fim de representar os interesses do outorgante em qualquer juízo, instância ou tribunal, podendo propor contra quem de direito as ações competentes, bem como funcionar na defesa das contrárias, seguindo umas e outras até o final julgamento, usando os recursos legais, podendo acompanhá-las até o trânsito em julgado. Então, aqui você tem a procuração para o foro, só que a gente vai fazer uma procuração com poderes especiais. Então, concedendo-lhes ainda poderes especiais para confessar. Veja que eu tirei a citação, eu não quero receber citação. Deixa para o seu cliente receber citação. Eu excluí a citação e coloquei só poderes especiais para confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber e dar quitação, firmar compromissos, acordo, né, firmar acordo e assinar declaração de hipossuficiência e praticar todos os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, podendo ainda subestabelecer a outrem com ou sem reserva de iguais poderes, dando tudo por fim por bom, firme e valioso, ok? Então, está aqui, né, o modelo da procuração, lembrando que você não precisa reconhecer firma mais, e hoje é possível
né? Inclusive, se o seu cliente tiver a assinatura digital, ela pode ser assinada por meio digital, ok? Gente, então finalizamos a nossa aula. Espero aí, agora no menos num prazo um pouco mais curto, aparecer por aqui, né, no canal para a gente falar de assuntos voltados ao direito médico, ao direito da saúde, ao direito do consumidor e também ao direito processual civil. Grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Até mais!